Boa noite a todos. Então, agora oficialmente vamos iniciando a aula de Sociologia e Antropologia Jurídica. Hoje é 26 de junho de 2026. Nós vamos dar continuidade, né, à nossa unidade 6, então, já se aproximando do final do semestre, né? Então, cada unidade é composta por 3 aulas. Nós estamos na segunda aula da unidade 6. Na semana que vem a gente tem a última aula e, portanto, um processo de revisão e de preparação, né, de retomada do conteúdo do que a gente já conseguiu construir ao longo do semestre. E a partir dessa semana que se aproxima, né, dia 29, segunda-feira, nós iniciamos o período de agendamento das provas online, né? Então, é importante retomar isso, vai estar disponível para vocês agendarem suas provas online no sábado, dia 11 de julho, né, nas suas unidades. Então, é importante que aqueles que tenham algum compromisso, alguma situação específica, que precisa fazer a prova num determinado horário, logo no início da semana, possam fazer os seus agendamentos, né, da prova, para que não percam, para que não depois, a gente sabe que todo o espaço, né, e todo lugar que a gente ocupa tem uma limitação de pessoas. Então, isso também vai acontecer na prova. Então, aqueles que primeiro se inscreverem, vai ter vaga para todo mundo vai poder fazer, mas aqueles que se inscreverem primeiro terão o privilégio, talvez, de conseguir ajustar os horários da melhor maneira para os seus interesses, né? Então, lembro que do dia 29 em diante, então, até o final da semana, a gente tem o agendamento da prova presencial, né? A prova do grau B. E aproveito para lembrar também que nós, nesse semestre, né, em Sociologia e Antropologia Jurídica, a gente tem somente a prova, no grau B, somente a prova como um único instrumento de avaliação, que significa que, então, a gente precisa fazer um bom trabalho nessa prova, né, estudar e se preparar, e, basicamente, a partir da próxima aula, então, na próxima semana, a gente faz a revisão e depois vocês já estão aptos para a realização da prova. Quero deixar também uma combinação importante, que eu vou deixar um exercício, né, que vocês vão encontrar disponibilizado no Moodle. Nesse exercício, um exercício composto de 20 questões, que vão estar retomando um pouquinho do conteúdo, certo? É um exercício não avaliativo, portanto, ele não configura como avaliação, mas ele já abre na noite amanhã, aliás, amanhã, e com essa abertura, né, desse exercício avaliativo, esse exercício não avaliativo, você já tem possibilidade de fazer um estudo para a prova, tá certo? Então, um roteiro, basicamente é um roteiro de estudo para a realização da prova. Então, 20 questões, né? Com o conteúdo que a gente foi abordando durante as aulas, essas questões, elas tendem a nos ajudar no processo de avaliação, certo? Então, a minha sugestão é que vocês façam, né, o exercício de revisão. A Lilian pergunta no chat se pode fazer colinha. Não, né? Prova presencial não contempla colinha ou qualquer outro instrumento. É só vocês e a prova mesmo que vai estar disponibilizada no dia para vocês, certo? Uma coisa importante para a data da realização da prova é ter o login, né? O login do Moodle, que às vezes a gente salva no computador o login e depois, quando precisa, a gente não tem, né? Então, a gente precisa lembrar do login e senha para a gente poder acessar o Moodle e realizar a prova, certo? Ou acessar a plataforma da prova. Não sei se realmente é o Moodle, mas eles vão orientar nesse sentido, tá bom? Então, basicamente é isso. É isso que a gente vai tendo como recado mais introdutório dessa aula. Vamos lá, então. Bom, hoje a gente vai ampliar um pouquinho a discussão que nós iniciamos na última aula, né? Na última aula, a gente teve uma aula um pouquinho reduzida, em virtude de um jogo do Brasil, se não me engano, né? Dia 19, que tinha aí uma programação do jogo do Brasil, um jogo da seleção. Então, a gente teve a aula, mas foi uma aula um pouquinho reduzida, e hoje, então, a gente vai avançar um pouquinho nas discussões que a gente já tinha feito naquela oportunidade, certo?
A ideia é que a gente hoje tenha uma aula de em torno de 1h30 e que depois vocês possam reservar o restante do tempo para dar uma estudadinha. Inclusive, eu deixei no próprio material lá no Moodle, né? Um material que foi usado como referência na apresentação da aula da semana passada. A Simone pergunta no chat se hoje é aula de revisão. Hoje não é aula de revisão, né? Porque ainda temos a aula do dia 3 para ser realizada, né? Então, a aula do dia 3 é a aula que se dedica à revisão para a prova, certo? Então, a aula do dia 3 do 7 a gente tem revisão. E aí, sim, lá na semana do dia... que teria aula do dia 10 do 7, vai ocorrer a prova presencial, né? Lá conforme o agendamento de vocês na unidade que vocês estão vinculados, certo? Então, hoje não é ainda aula de revisão. Hoje a gente encerra uma parte importante do nosso conteúdo, que se refere especialmente à ideia, à previsão dessa unidade, né? Que era trabalhar um pouquinho com a questão dos direitos humanos, do crime, né? E de como a antropologia ela é importante para a gente compreender aspectos relacionados às violências e outras questões. Então, trata-se de uma tentativa de explicar sociologicamente, né, as violências, os crimes, enfim. Explicar, né? Isso a gente vai hoje discutir um pouquinho, que a ideia é essa, mas a gente vai ter como proposta lá, a gente trabalhar nessa unidade, basicamente, a ideia de cultura e direitos humanos, né? Pensando sempre a partir da perspectiva antropológica, alteridade, que a gente discutiu como um conceito, tolerância e pluralismo jurídico, a existência de mais de um ordenamento jurídico no mesmo contexto, e antropologia da punição e sistemas penais. Então, hoje, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar, certo? Dentro dessa unidade, a proposta era essa, hoje a gente, então, avança, né? Depois, claro, na semana que vem, a gente vai, a partir do nosso exercício de revisão, a gente vai fazer a nossa revisão do semestre, né? Então, para concluir, certo? Bom, hoje eu não preparei necessariamente um slide, né? Assim como geralmente faço, mas mas organizei a nossa aula de modo que a gente vai falar de alguns teóricos, dentre eles o Foucault, que na semana passada a gente já explorou, né? Mas eu queria... Então, hoje a gente vai ter como temática crime e punição, direitos, né? A partir de principalmente 3 autores. Um deles se chama Émile Durkheim, que a gente já viu lá em Sociologia, né? O Émile Durkheim é um sociólogo francês, muito importante quando a gente pensa a, a a sociologia como ciência, talvez, né? A conquista da sociologia no status de ciência se deve ao Émile Durkheim, que era um estudioso do seu tempo e que institucionaliza dentro dos cursos normais, né? Chamados cursos normais de formação de professores, a, o, a sociologia como a ciência, então, que vai se dedicar, né? A partir do estudo do organismo social, do organismo da sociedade. E ele vai falar tentando definir qual o objeto de preocupação que a sociologia usa, vai tentar, portanto, caracterizar o que a sociologia estuda. Essa é a grande pergunta que o Durkheim faz, e ele responde essa pergunta dizendo que a sociologia ela estuda, é a ciência que se dedica a estudar os fatos sociais, né? E quando a gente pensa nos fatos sociais, devem lembrar que a gente falou aqui das características dos fatos sociais, né? E aí eu destaco as 3 características que Durkheim mapeou, né? Que ele identificou como fundamentais para dizer se um fato é um fato sociológico, ou seja, se um fato deve ou não ser estudado pela sociologia. Dentre esses fatos, não, Durkheim destaca 3, né? A coercitividade, quer dizer, o quanto o sujeito age por meio da coerção, né? De uma coerção de uma sociedade que vai estabelecendo um determinado comportamento, um determinado padrão de comportamento, e esse sujeito vai respondendo a esse padrão. Então, a coercitividade. A generalidade quer dizer que é quando um fato ele ultrapassa a perspectiva individual, ele não está restrito ao comportamento de um indivíduo necessariamente, mas sim de um grupo, né? Então, ele é um fenômeno generalizado, a gente pode observar isso a partir da estatística, dos indicadores que dizem,
quando um suicídio, esse foi o tema que o Durkheim usou para explicar, para argumentar em relação a isso, né? Ele vai dizer, olha, o suicídio ele pode ser uma questão psicológica, mas quando há uma sociedade, na sociedade, um grande grupo que comete suicídio, nós estamos tratando de um fato social, né? Porque esses suicidas podem estar cometendo esse ato por questões coercitivas, né? E sendo muitos, é algo generalizado, né? Então, é um fenômeno generalizado. E, além disso, um outro tópico que ele vai falar é o fenômeno da exterioridade, né? Que a gente nasce e vive e chega numa sociedade já estruturada e organizada, e nem sempre a gente se adequa, né? Se a gente se adapta a essa sociedade. Então, ele vai dizer, olha, o que a sociologia deve estudar é, basicamente, aquilo que é explicado, é praticado por muitas pessoas, em generalidade, é uma prática que as pessoas adotam por questões coercitivas, então elas fazem porque elas estão sendo, de alguma forma, pressionadas, não quer dizer que tem alguém fazendo coerção, mas que a sociedade vai nos moldando e nos dizendo como nós devemos nos comportar, e, além disso, é exterior a nós, né? São os fatores externos ao indivíduo, externos a nós, que nos fazem que fazem a gente, de certa forma, adotar um determinado tipo de comportamento. Então, ele vai explicando isso, né, e vai explorando isso, vai desenvolvendo, e uma das principais obras que o Durkheim utiliza chama As Regras do Método Sociológico. Até estava olhando aqui se eu estava com o livro aqui, não estou. Mas é um livro clássico que explica e que nos ajuda bastante a entender um pouquinho daquilo que é, de fato, competência da sociologia ou não. E o Durkheim, né, como a gente está na parte lá da antropologia, ele também tem uma contribuição em relação à antropologia, né? Então, é um autor importante quando se fala tanto de sociologia quanto de antropologia. Depois nós vamos usar um pouquinho de um autor chamado Bronislaw Malinowski, que vai fazer um estudo bastante importante, que trata um pouquinho da questão do crime nas sociedades, né? Que ele analisa, que é uma sociedade com características muito específicas, e também vamos utilizar dois autores de forma bem breve, que são muito conhecidos, né? Um deles é um Michel Foucault, que tem um livro chamado Vigiar e Punir, tem também um livro sobre, deixa eu ver aqui, Em Defesa da Sociedade, que é esse livro que eu acho que eu já mostrei para vocês aqui, que também é um livro super interessante. Não, não é isso. Não está aqui, eu acho, o livro. Devia estar aqui. Onde foi parar meu livro do... Mas, enfim, é um livro chamado Em Defesa da Sociedade, também Vigiar e Punir, né? E o Foucault vai tentar explicar, então, também como o crime é entendido sociologicamente, né? E o Pierre Bourdieu, que tem uma contribuição também sobre uma teoria sobre violência e como a violência pode se manifestar nas sociedades. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir um tema que está dentro da formação jurídica, né? Quer dizer, que está dentro da antropologia jurídica e que também parte de um debate socioantropológico, né? O crime, a justiça e a punição. Então, são essas as três palavras-chave da aula de hoje, né? E, para começar a conversa, eu estava hoje de tarde lendo um artigo, um pouco antes da aula até, retomando um pouquinho alguns conceitos e algumas ideias aqui para discutir com vocês. E nós temos um antropólogo muito conhecido no Brasil, né, que chama Roberto da Mata. O Roberto da Mata, ele tem várias contribuições na área da antropologia, né? Ele é um dos mais importantes, eu diria, antropólogos brasileiros, né? Ele se formou, formação inicial dele em História, depois ele fez Antropologia e fez um doutorado em Harvard, né? Então, ele traz, né, algumas obras que ajudam a gente a entender um pouquinho do Brasil, né? E, e esse antropólogo, ele vai ter um texto dele, né, em que ele traz o seguinte excerto. Deixa eu abrir aqui. Reconhecer o mal não significa a ele render-se. O crime, conforme ensina Durkheim, é lamentavelmente normal.
mas só é normal se for combatido e evitado. Essa velha lição parece ter sido esquecida no Brasil. Um sintoma disso é quando se tem dúvidas do remédio, ou quando os remédios aprofundam ainda mais o crime, fazendo com que vício e virtude se confundam a ponto de se perder o fio da meada. Eu vou colocar aqui para vocês, uma super fala, né, da Mata, e que nos ajuda, especialmente porque, por vezes, quando a gente vai fazer uma aula, ou vai discutir o crime a partir de uma perspectiva sociológica, né, não é incomum acontecer das pessoas tentarem adotar uma visão, ou até olhar para isso a partir de uma visão maniqueísta de mundo, né, em bons e maus. Ou até numa tentativa de caracterizar, de organizar o mundo para além do bem e do mal, mas também entendendo que, por vezes, né, aqueles que analisam por outro prisma a violência ou o crime são favoráveis a isso, né? E é óbvio que, embora isso por vezes esteja presente no senso comum, ninguém é a favor do crime, né? Tampouco é a favor da violência. No entanto, o Durkheim sugere, o da Mata traz isso nesse texto, que o crime ele é parte das sociedades, né? E aí a gente pode até estranhar esse paradoxo, de modo que a gente vai dizer, mas como assim o crime é normal, né? Porque nós sempre relacionamos o crime a uma falha, a uma anomalia, ao que o Durkheim chamaria de uma anomia, né? Algo que deveria desaparecer. E o Durkheim, ele vai dizer que o crime não é uma exceção. O crime é um fenômeno presente nas sociedades. Então, ele é um fenômeno social. Ele é algo que está presente e que faz parte do funcionamento da sociedade. Então, vocês podem olhar agora a partir dessa provocação e dizer, poxa, mas então a gente tem o crime sendo estimulado, naturalizado? Não, né? Não é nesse sentido que o Durkheim faz a proposição, né? O Durkheim, ele diz que o crime é um fenômeno social, mas ele não diz que esse normal significa desejável, né? Ele vai dizer, olha, não é porque acontece e que é parte das sociedades, acontece em todas as sociedades, que ele vai ser desejado. Também é preciso considerar que não existe uma sociedade sem que em que não ocorram conflitos, né? Então, o desvio, a transgressão da norma, né? Ela está presente nas sociedades. Então, não existe uma sociedade sem desvio, não existe uma sociedade sem conflito, né? Então é nesse sentido que, embora não exista e portanto o crime é natural, né? É parte dessa sociedade, é normal, aliás, é, é preciso pensar que a partir dessa premissa é que a gente compreende que o crime é uma construção das sociedades e que a forma de punir ou de tentar reparar o dano que o crime comete é que fala bastante sobre como essa sociedade pensa e compreende o crime. Então, como uma sociedade pune, fala muito sobre os valores que essa sociedade tem, né? E nesse sentido é muito interessante, porque eu já falei aqui na aula da Angela Davis, que é uma autora, né? E ela vai ter um livro, Estarão as Prisões Obsoletas, se não me engano, ou O Fim das Prisões, algo assim. E nesse livro ela questiona as prisões como um mecanismo de punição naturalizado por nós e vai propor uma discussão sobre, né? Tentando argumentar que se o crime é normal, né, ele acontece, ele está presente nas sociedades, vejam aqui um recado importante, né? Acho importante ressaltar que não é que esse entendimento do Durkheim do crime ser normal no sentido de que não vai existir uma sociedade que não existam conflitos, certo? Então, quer dizer, o crime faz parte da organização das sociedades. As sociedades se organizam e sempre ocorre algum tipo de desvio,
Sempre ocorre algum tipo de conflito, certo? Então, não vai existir uma sociedade que as normas vão ser seguidas exatamente à risca, né? Ou todas as normas, e nenhuma norma vai ser violada. Então, por isso, para compreender a punição, a forma com que a sociedade organiza e pune, é preciso compreender a própria sociedade, certo? Então, assim, vamos pensar uma provocação interessante, né? A gente tem dados do Observatório de Segurança e o Atlas da Violência também, que é uma publicação anual, né? Em que nós temos vários dados sobre o processo de encarceramento no Brasil e algumas discussões sobre o sistema carcerário, como o sistema carcerário tem contribuído ou não, e essas discussões são feitas no Atlas de Segurança, em outros debates também acadêmicos e não só acadêmicos, mas pensando como é que a gente tem, que recursos a gente tem para punir as pessoas que cometem crimes, né, para todos aqueles que violam as regras, e o quanto esses mecanismos eles têm sido ou não eficazes, se é que se pode usar essa expressão, né? Eficazes no sentido de cumprir o objetivo. Exemplo disso, né? A gente precisa pensar na punição por meio da prisão, e um ponto muito interessante nesse sentido é a gente considerar que a prisão também não é algo natural, né? Que a prisão ela é uma construção das sociedades, da modernidade, inclusive, né? E que nasce com um propósito de ressocialização, propósito de estimular reflexões e ter um caráter, de certa forma, pedagógico para que as pessoas, então, restritas da liberdade, pudessem pensar sobre suas ações e organizar e se reconfigurar, né? De modo a, quando ressocializados, participar da vida social sem transgressões ou sem crimes, né? Então, esse é o objetivo. No entanto, a gente vai ver que, ao longo da história, né, a gente vai tendo uma experiência muito diferente daquela programada, daquela planejada. Então, nesse sentido, né, o Durkheim, ele parte de uma ideia fundamental, de que a sociedade, e isso é muito importante, porque essa é a premissa que orienta o Durkheim, ele vai dizer, a sociedade ela é a soma simples dos indivíduos, né? Então, quando a gente nasce, a gente já encontra uma sociedade organizada. Nós já temos aqui uma língua, nós já temos aqui uma uma religião, né? Nós temos uma escola que está organizada, nós temos as instituições, nossa família já tem as regras, já conhece, já tem costumes, né? Nós já encontramos o direito está formado, está organizado aqui, nós encontramos os valores morais, aquilo que a nossa sociedade compartilha e tem como premissa de organização moral do mundo, né? Valores, enfim. E nada disso foi uma criação nossa, né? Nós chegamos aqui e já existia tudo isso. Isso já existia antes do nosso nascimento. Então, por isso que Durkheim afirma que cada sociedade, nesse sentido, ele é até um antropólogo, assim, ele tem uma contribuição interessante, porque ele vai dizer, cada sociedade possui uma existência própria, possui particularidades, já que ela é anterior ao indivíduo, a sociedade nasce antes do indivíduo. E ela se mantém com o indivíduo, então ela sobrevive ao indivíduo, né? E vai sobrevivendo ao indivíduo, influenciando como esse indivíduo deve ou não se comportar. Então, é isso, né, que o Durkheim vai chamar de consciência coletiva, que é o conjunto das crenças, dos valores, dos sentimentos compartilhados pelos membros de uma dada sociedade. Então, todo mundo compartilha um determinado conjunto de crenças, certo? Que são importantíssimas da perspectiva antropológica, porque a crença também tem uma relação muito próxima com a ideia de pertencimento, né? Então, quando a gente vive num lugar em que a gente tem pessoas próximas que compartilham das mesmas crenças e valores, também tem-se ali um sentimento de pertencimento, né? Então, a crença, os valores que organizam, que unem as pessoas, né, que fortalecem os laços e os vínculos de uma dada sociedade, é super importante porque isso dá uma certa coesão, né? Dá o sentimento de pertencimento. É essa consciência coletiva que o Durkheim chama que vai ser responsável por criar os laços sociais.
certo? Que vai permitir que os indivíduos se integrem, pertencentes a uma dada realidade, compartilhando no seu grupo aqueles valores e aquelas crenças, né? Eles vão manter um vínculo e vão se manter integrados. E como a lei, a gente já falou aqui desde a primeira aula, é o resultado das relações culturais, desse conjunto de valores, né? Poderia se dizer, inclusive, talvez arriscar dizer que a lei também é influenciada por essa consciência coletiva. É importante considerar que a lei, como resultado dessa consciência coletiva, a lei resulta dos valores, das crenças e dos sentimentos compartilhados com um determinado grupo. Essa lei ela vai ser institucionalizada pelo direito, certo? Então, essa consciência coletiva ela vai estar presente nas instituições. E as instituições são importantíssimas porque elas dão estabilidade para as sociedades, certo? Vejam, a escola. A escola dá uma estabilidade, porque garante que todo mundo passe por um processo, para além do conteúdo, mas por um processo de socialização que é compartilhado por um determinado grupo. E esse grupo vai acessar conhecimentos que são considerados por uma sociedade como importantes para que esse grupo acesse, né? Para que esse grupo se mantenha coeso, se mantenha integrado. É por isso que a gente vê que a escola, né? A gente fala muito na educação nisso, que a escola é um projeto ou está em disputa o tempo todo. Por quê? Porque diferentes grupos tentam disputar a escola e diferentes grupos tentam institucionalizar suas ideias por meio da escola, né? Então, quando uma escola ela ensina empreendedorismo, é o reflexo da ação de um grupo que tenta e que entende que o empreendedorismo é um valor, e o empreendedorismo é um conteúdo, é uma forma de pensar o mundo que tem um significado e que contribui para uma dada forma de socialização, certo? Então, quando uma escola resolve trabalhar a partir da arte, e aqui eu estou fazendo um exemplo dual, tá? Estou usando dois opostos, assim, empreendedorismo, onde vai ter lá finanças, não sei o quê, e outro grupo trabalhando arte. Não que as duas coisas não possam coexistir, certo? Mas para alguns grupos está muito claro essa divisão e a necessidade de fazer uma escola capaz de responder à demanda do mercado, né? E incluir todos a partir de uma inclusão a partir do mercado. Quer dizer, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de participação no mundo. E as pessoas precisam ter meios de participar e de se sentir pertencentes. Então, quando a gente fala de empreendedorismo e educa para uma lógica mais alinhada a perspectivas de mercado, a gente educa para que os laços e para que os valores dessa sociedade sejam uns, né? Diferentes, talvez, de outros, enfim. E se fosse outra opção, seriam outros os valores, outras ideias em discussão. Então, a escola está sempre em disputa, assim como também acontece com a família, assim como também acontece com a religião, mas são instituições, porque qual é o sentido, qual é a importância das instituições, né, nas sociedades? A gente poderia, inclusive, né, pensar na instituição e sua importância e relação com o crime, né, ou com o desvio, com a norma, com a quebra da norma, né? O Durkheim vai entender que as instituições elas são formas de organizar a vida. Elas representam a materialização da consciência coletiva, né? E elas materializam isso. Então, as instituições como a família, a escola, a igreja, mercado, direito, o judiciário, o mercado, eu já falei, né? Enfim, essas instituições, elas existem antes de nós, antes do nosso nascimento, e continuam existindo depois da nossa passagem, ou da nossa vida, né? Da nossa existência. Então, elas têm um efeito sobre a moral, elas têm um efeito sobre as sociedades, né? E elas ensinam aos indivíduos valores, comportamentos que são considerados por uma dada sociedade como adequados, ou que correspondem aos interesses que essa sociedade tem. Então, a família vai ensinar regras a partir das relações e das crenças e dos valores que orientam a família.
a escola vai transmitir um outro conjunto de regras, né, que aquela sociedade colocou no currículo escolar. E o direito, construído a partir dessa consciência coletiva, vai estabelecer o que é aceito e o que não é aceito, o que é punível, o que é crime, o que é desvio e o que não é, numa dada realidade. E aí a gente vai ter aquela coisa que a gente já discutiu aqui, já falou em outra hora, de que, por exemplo, algo que é um crime ou que é algo considerado um desvio à norma, uma transgressão num determinado país, não pode não ser no outro, né? Porque a ideia do crime é uma ideia socialmente construída. Então, se tem isso, né? Que essas instituições elas ajudam na estabilidade, elas são referenciais para a construção para a formação dos indivíduos e para imprimir nesses indivíduos quais são os comportamentos esperados e os comportamentos não esperados, né? Depois, a gente tem as instituições também como um recurso importante para criar laços, porque elas fazem, né, uma coisa interessantíssima, que os indivíduos que associam a uma determinada instituição, eles vão compartilhar valores comuns a eles, né? Comum no sentido de comunidade, comum unidade, né? Comum unidade, algo compartilhado. É isso que o Durkheim vai chamar de consciência coletiva. Quanto mais forte a consciência coletiva, maior é a coesão social, né? O que é coesão social? Coesão social é quando a gente entende que essas regras, esses valores, as normas, os sentimentos compartilhados, eles mantêm a união. Vamos pensar, vamos pensar nisso, né, na ideia de coesão, como uma cola que vai manter a sociedade unida, certo? Então, as pessoas vivem juntos porque elas compartilham determinados valores que são comuns àquele grupo, certo? Então, é nesse sentido, né? Então, as instituições vão ter um papel importante nessa socialização, nos vínculos, nos laços, né? Nos valores coletivos. E o Durkheim é um dos teóricos que vai argumentar que, por exemplo, quando as instituições tendem a fracassar, a ter uma fragilidade, quando, por exemplo, o Estado perde a legitimidade para atuar em relação a algo, né? Ou o sistema de justiça gera uma desconfiança das pessoas, as pessoas não acreditam mais no judiciário, no sistema de justiça, ou então a escola deixa de fazer o seu papel de ensinar aquilo que é importante para uma dada sociedade, o Durkheim vai sugerir que acontece uma situação de anomia, né? Em que o indivíduo ele deixa de reconhecer a autoridade da norma coletiva, o que pode, portanto, gerar um aumento da violência, né? Então, aumento da violência, aumento da fragiliza essa relação, né? Então, é nesse sentido que as instituições têm um papel importantíssimo aqui, né? O Durkheim atribui tanta importância às instituições que vai dizer que a sociologia é a ciência da gênese e do funcionamento das instituições sociais. Porque, vê, naquele contexto que eu acabei de dizer, as instituições elas têm um papel de garantir continuidade de uma dada organização social. Então, sem ter algo instituído, a gente perde previsibilidade. E sem previsibilidade, a gente tem uma situação de instabilidade. Sem previsibilidade, não tem ordem. A gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Sem ordem social, sem organização, é difícil convivência coletiva. Sem saber o mínimo de expectativas e de padrões de como a gente pode ou não se comportar numa dada realidade, né? Então, sem ordem social, a gente não viveria, ou viveria, mas viveria num estado de anomia, de ampliação da violência e de mecanismos, né? De anomia, de caos, de desorganização, né? Então,
Sem ordem social não tem convivência coletiva. A educação, por exemplo, que é uma instituição que transmite valores de uma geração para outra, né? Que transmite cultura, que transmite aquilo que chamamos de moral. A educação é um ponto muito importante, porque o indivíduo aprende o que pode e o que não pode ser feito, né? Aprende o que pode fazer e o que não pode fazer. Aprende o que uma sociedade, uma dada sociedade, diz que é legítimo e aquilo que não é legítimo, que é considerado proibido numa sociedade. Para além não. Antes ainda do jurídico, do direito, certo? Porque quer dizer, ó, primeiro processo de socialização, a criança nasce e ela ambientada, né? Convivendo, socializada. Uma família que utiliza da violência como um mecanismo de controle dos seus membros, quando essa criança ela chega e vivencia uma outra experiência social na escola, em que o professor repreende ela quando ela se utiliza da violência para resolver os seus problemas, ou para controlar alguém, ou para tentar impor sua vontade, e ele diz, olha, não é assim que a gente resolve o problema, ele tem um processo aqui de ensinar esse sujeito. E vejam, aí a escola, enquanto instituição que ensina esse sujeito como a sociedade fora daquela família funciona e se organiza. E diz, olha, aqui na escola não pode bater. Aqui na escola não funciona assim, a gente não usa esse tipo de recurso, tá? De violência, de agressão, enfim. E claro que o sujeito ele tem impresso nessa experiência familiar, esses valores familiares. É a escola que alguns autores vão falar, que a escola que é o espaço, a instituição republicana. Por isso que a gente está discutindo no Brasil hoje uma coisa muito complexa, vou dizer aqui, mas de um homeschooling, né? Quer dizer, uma tentativa de redução da escola ao papel de transmissão de conteúdo. E a gente sabe que uma escola não é só transmissão de conteúdo. Sim, é o cerne da escola, é o currículo. Mas o currículo não se restringe aos conteúdos propriamente ditos. A convivência com o público, com a diferença, com a democracia, com o encontro com o outro. Tanto que, se vocês perguntarem, fizerem entrevista, isso é interessantíssimo, e para o direito fazer isso. Como é que as pessoas assimilam as regras sociais, se adaptam às expectativas das regras sociais? A escola tem um papel importantíssimo nesse sentido, né? E a gente vai olhar lá, perguntar lá na escola de educação infantil, por exemplo, quais são os principais desafios que temos lá nos primeiros anos de escolarização das crianças. E as professoras e professores talvez dirão para vocês, o maior desafio é eles entenderem que aqui não funciona como a casa deles. Isso é a instituição. Que aqui não é a hora que eles querem, aqui é funcionamento como a sociedade, como a gente está, o tempo do relógio. Aqui eu não posso pegar o brinquedo do outro simplesmente porque eu quero o brinquedo do outro. Eu tenho que estabelecer estratégia de negociação com o outro. Que exige um processo de socialização, de comunicação, de mediação, por vezes, né? Então, vê como é importante, para além do conteúdo escolar, que também é super importante. E com isso, eu não quero que me entendam no sentido de que talvez alguém saia dizendo, olha, o professor Christian não olha para o conteúdo da escola. Não é nesse sentido. É que a escola, por vezes, é reduzida ao conteúdo, mas não é só. E ela, como uma instituição, como o Durkheim vai dizer, ela é uma instituição importantíssima. Em que medida ela é uma instituição importante? Porque ela consegue transmitir valores de uma geração para outra e garantir uma certa coesão da sociedade. De modo que as meninas e os meninos que frequentam e vão conhecer e vão se apropriar das regras que extrapolam a família. E lá que aparecem as regras vividas, que é o encontro com o outro. É muito bonito isso, porque, vejam, eu sempre dou esse exemplo na aula presencial.
O pai que chega com Kinder Ovo, acho que eu já dei esse exemplo aqui, né? Ele chega com Kinder Ovo, R$ 20 um Kinder Ovo, R$ 17, né? Aquela casquinha de chocolate, R$ 20. E a criança quer o Kinder Ovo e o pai, ele chega depois do trabalho, comprou o Kinder Ovo e chega para o menino e diz: Olha, comprei um Kinder Ovo, mas espera os teus colegas saírem ou irem para casa deles, e daí tu vem pegar o Kinder Ovo para tu não precisar dividir. Às vezes ele nem faz essa fala do complemento, né? Ele diz: espera para depois comer o Kinder Ovo. E aí ele chega na escola, o aluno na escola tem dificuldade de dividir, a professora chama e diz: Olha, ele não gosta de dividir os brinquedos. Não gosta de dividir os brinquedos, mas ele sempre foi estimulado a dividir. Eu sempre disse para ele que tem que dividir as coisas, mas a experiência social disse outra coisa. E a gente não aprende a partir da fala somente, né? A gente não se socializa com o mundo a partir do que as pessoas nos dizem como deve ser. A gente captura cenas do cotidiano. Vamos pensar o restaurante, certo? Como é que a gente faz no restaurante que nós nunca fomos? Nós chegamos, seguros de si, entramos, nos deparamos lá com uma organização diferente, não sabemos muito bem como funciona. O que a gente tende a fazer? Vamos pensar que o sushi não tenha se publicizado tanto e que a gente chega pela primeira vez num restaurante em que se comem com aqueles acessórios, né? Como é que a gente faz para aprender? Ninguém chega pro garçom, alguns chegam, né? Não, mas assim, e diz: Olha, me ensina como é que eu faço isso aqui. A gente tende a observar como o outro está se comportando, né? Então, veja o papel aqui da aprendizagem por meio da socialização, o papel das instituições, da família, da escola, do direito, como algo que dá previsibilidade, como algo que dá estabilidade para uma dada sociedade se organizar e se manter unida, né, e coesa. Então, tudo isso converge para a gente poder entender o que o Durkheim vai falar sobre crime, né? O que acontece, então, quando alguém rompe a regra? Uma regra que é coletiva, que foi estabelecida e que é exterior a nós. O Durkheim vai dizer a punição, né? Aliás, nós vamos dizer a punição. O Durkheim vai dizer que tem mais, tem algo a mais aí. Ele vai dizer que a pena, a punição como estratégia, não é só para castigar quem faz a violência, quem comete a violência. Ela tem uma função social também. A gente falou sobre isso, né? Quando alguém é punido, a sociedade que pune, por meio dos valores e das instituições, diz quais são os valores da sociedade. E os valores que a sociedade aceita e não aceita, né? Então, quando alguém é punido, a sociedade reafirma os valores que foram violados, né? Vamos pensar num homicídio. Quando o Estado julga e condena alguém por homicídio, ele não está castigando somente aquela pessoa que cometeu o homicídio. Ele está afirmando coletivamente, está reafirmando coletivamente que a vida tem um valor. Então, a sociedade produziu norma. A norma pode ser violada e a violação produz reação social. Então, o crime acaba deixando claro, deixando explícito os limites morais da própria sociedade. Por isso que o Durkheim vai dizer, o crime é normal. Ele acontece não só como violação, mas tem também uma questão, uma função social. E aí não é incomum a gente ouvir uma coisa que está assim, muito discutida no senso comum também,
da crise das instituições. O Durkheim também vai falar. Pena que eu não tenho livro aqui. Eu acho que eu tenho lá em uma caixa. Eu me mudei e não consegui ainda ter uma estante para botar os livros, então estão todos encaixotados ali. Só os que estão mais próximos é que são os que eu mais uso, assim, né? Mas, enfim, o Durkheim ele vai desenvolver um conceito muito importante com base nessa ideia que circula no senso comum de que as instituições elas têm uma crise, elas vivem uma crise. E o Durkheim vai desenvolver um conceito para entender essa crise que as pessoas têm dito e têm falado no mundo contemporâneo. Ele vai dizer, olha, crise é anomia. Anomia é a ausência ou o enfraquecimento das normas sociais. Isso é super interessante para a gente discutir, por exemplo, como podemos responder ou podemos qualificar o sistema de punições, né? Nos debates sobre sistema carcerário, sobre mecanismo de punição, é muito importante que a gente considere a obra do Durkheim. Quando as instituições, então ele diz isso, né, que a anomia é quando as instituições deixam de fazer ou há na sociedade, né, um enfraquecimento da norma. Ou seja, por algum motivo as pessoas não estão levando a sério, não estão legitimando a regra. Então as pessoas elas vão contribuindo para a regra sumir, para desaparecer ou para ela enfraquecer, né? Quando as instituições deixam de orientar as pessoas, os comportamentos, a gente tem uma sociedade desorganizada. E numa sociedade em crise, marcada pela anomia do Durkheim, a gente tem indivíduos, aí Durkheim fala do indivíduo, né? Que é moldado, mas ele também ele chega numa sociedade pronta, ele chega numa sociedade organizada, e aí o indivíduo ele passa a não saber exatamente que regra ele segue. Então ele se perde nesse processo de anomia, né? Que regra eu sigo, afinal? Que expectativas eu crio sobre como eu devo me comportar ou não? Quando as regras são confusas, uma situação de anomia social, nós não sabemos quais regras a gente cumpre, nós não sabemos o que a sociedade espera de nós. E as expectativas confusas deixam os vínculos, os nossos vínculos, que mantêm a integração da sociedade, fragilizados. Então, para o Durkheim, muitos conflitos que ocorrem na sociedade ocorrem porque há uma insuficiência das instituições e da regulamentação das relações sociais. Então, essa discussão é muito atual, né? Quando a gente vê crise institucional, qualquer que seja a instituição, uma descrença no sistema judiciário, uma desconfiança do sistema político, as pessoas não querem saber da política, não querem, não confiam na justiça, dizem que a justiça é falha. A gente tem um enfraquecimento dos vínculos comunitários, dos vínculos sociais, né? E aí a gente tem manifestações do que Durkheim chamaria de anomia, né? Então, quando o Estado, por exemplo, ele falha no sentido de deixar claro o que pode, o que não pode, numa dada realidade, numa ausência de Estado ou no enfraquecimento, a gente tem uma situação de anomia. Mas aí eu falei de uma coisa importante, o Estado. O Estado é uma instituição, certo? Se as instituições são fundamentais para a vida em sociedade, o direito que a gente conhece depende necessariamente do Estado? Ou melhor, só vamos falar de um direito se estivéssemos, né, ou se estivermos numa situação de existência de Estado?
Vejam, enquanto o Durkheim está tentando compreender como as instituições elas produzem coesão, o Malinowski tem uma outra pergunta. É possível que o direito exista sem a existência do Estado? Ou não? E ele responde essa pergunta que ele faz. Ele foi um antropólogo polonês, é um importante teórico da antropologia social moderna, então, muito conhecido, né, no Brasil e no mundo. E ele criou uma metodologia na antropologia que chama observação participante. Então, ele permaneceu. A observação participante, essa metodologia, é basicamente ele participar da vida, rompendo com uma questão que a antropologia nasce, né, que é a perspectiva mais evolucionista. Ele vai dizer, olha, se a antropologia estava com antropólogos em seus gabinetes, estudando como o mundo funcionava e como os povos se organizavam, né, usando os relatos daqueles que viajavam e de missionários, o Malinowski ele queria vivenciar as mesmas coisas que o grupo que ele estudava vivia. Então, durante a Primeira Guerra, ele vai para Ilhas Trobriandes, na Melanésia, no Pacífico Ocidental, e ele produz lá uma obra que é um clássico, né? Duas obras que são muito importantes. A primeira obra é Argonautas do Pacífico Ocidental, e a segunda obra é Crime e Costume na Sociedade Selvagem, essa obra que nos interessa. Quando eu estudava antropologia, foi muito interessante porque a minha professora de antropologia, ela deu uma aula e a primeira aula de antropologia, se não me engano, a gente leu Os Argonautas do Pacífico. Pensa que eu não entendi absolutamente nada. E isso contribuiu muito para eu não gostar de antropologia pelos primeiros 3 anos que eu fiz ciências sociais, que eram antropologia, sociologia e ciência política, né? E eu detestei antropologia. Só passei a ver a importância de antropologia depois, né? Acho que já contei essa história. Bom, mas interessa para nós que ele criou duas obras e uma delas nos interessa ainda mais, que é Crime e Costume, que foi produzida ali nos anos 20, 1920, 25, 26. Ele vai, ele vai trazer, né, uma contraposição ao que outras pessoas estavam dizendo, especialmente da escola antropológica do evolucionismo, que dizia que, olha, a sociedade evoluiria em estágio, né, e que só num estágio de civilizado é que a sociedade teria direito. O direito seria identificado, então, basicamente, o que os antropólogos chamavam de direito verdadeiro. Como é que é o direito verdadeiro? A lei escrita, o tribunal, o juiz, a polícia e o Estado. Sem isso, não existe direito, de acordo com os teóricos do evolucionismo da antropologia. O Malinowski diz que não é assim. Ele vai dizer, existe direito mesmo na ausência das instituições como a instituição do Estado. Porque quando ele olha os trobriandeses nas ilhas, né, ele olha e identifica que esses grupos, eles têm regras, eles têm obrigações, eles têm deveres. E eles também têm mecanismos de sanção, de punição. Além disso, mecanismos de conflito, de resolver os problemas que eles têm. Então, ele vai dizer, nessa obra, Crime e Costume na Sociedade Selvagem, que o direito não está necessariamente atrelado à existência de um Estado. E também não está restrito ao que os antropólogos do evolucionismo diziam, que o direito estaria relacionado a um Estado, a um direito verdadeiro, que era quando estava escrito. Ele vai dizer que não, o direito não depende dos códigos escritos ou dos tribunais. Ele vai dizer que o que mantém a ordem das coisas numa sociedade é outra coisa. Ele vai questionar o seguinte: se não existe polícia,
Por que as pessoas obedecem à regra? E ele acha a resposta para essa pergunta. Ele desenvolve um conceito que na antropologia tem um grande significado, que é o conceito de reciprocidade. Os indivíduos, é isso que o Malinowski pensa, eles vivem numa rede de obrigações. Vamos pensar, por exemplo, talvez o exemplo de uma igreja, que as pessoas, os fiéis se unem e constituem uma rede de relações. A igreja depende dessas pessoas. E não tem aquelas experiências de sucesso das igrejas que a pessoa ela se converteu e ficou rica? Ou ficou bem de dinheiro, mudou de vida por algum motivo? É porque a igreja, algumas, né, trazem essa característica de viver em rede. Então, tu produz pão e tu vende na igreja. Tu vende seguro de carro, tu vende para a igreja, para quem é fiel. E os fiéis passam a comprar de quem é. Então, tu cria um sistema de reciprocidade, uma rede de relações e de obrigações mútuas. Todos dependem uns dos outros. E quando alguém não segue isso, ele tem punição. Não necessariamente uma punição como a gente está acostumado, mas ele tem uma sanção, ele quebra uma organização da rede. Então, ele pode perder o prestígio, ele pode ter suas alianças enfraquecidas, né? Ele pode ser menos considerado no grupo. É interessante isso, porque isso dialoga muito com o aniversário. Lembram do aniversário? A gente não é muito, né, muito próximo de alguém. Mas lá no trabalho, né, nós não escolhemos aquele grupo que a gente trabalha. Então, a gente não gosta muito de alguém, não é muito afetivo, afetuoso com aquela pessoa. Aí chega o teu aniversário e a pessoa vem com um presentão. Que problema, né? Ou pior, às vezes convida tu para a festa dela do aniversário. O que que acontece quando tu vai fazer tua festa de aniversário? Não é uma regra, mas as pessoas tendem a pensar que é importante convidar aquela pessoa, porque afinal ela lembrou do teu aniversário. É isso que o Malinowski vai chamar de reciprocidade, né? E aí ele vai desenvolver um estudo chamado Kula, que é um sistema de trocas entre diferentes ilhas. Os participantes desse sistema, eles trocavam objetos que circulavam. Então, aparentemente era uma coisa, do ponto de vista econômico, irracional. Mas o Malinowski disse que a circulação dos presentes, que não tinham muito sentido econômico, eram super importantes para garantir alianças. Então, a circulação de um presente era para manter as alianças, manter a proximidade, manter confiança e garantir obrigações recíprocas. Então, isso contribuía para a estabilidade, né? E as trocas funcionavam como um mecanismo que integrava a sociedade, deixava a sociedade organizada. Então, se não dependia de Estado, dependia da reciprocidade, né? Então, o crime não é só a violação da lei. O crime é uma ruptura de expectativa coletiva. Então, quando eu não dou presente de aniversário, eu tenho uma ruptura da expectativa do outro e talvez do coletivo, né? Quando alguém deixa de cumprir suas obrigações da família, da religião, da comunidade, gera um desequilíbrio e a sociedade reage. E a punição não é necessariamente castigar ou punir a pessoa ou banir a pessoa, mas ela tem a fragilidade dos vínculos, né? Ela busca, então, de alguma forma, restaurar a ordem das relações. Então, se a gente tivesse comparar, né, Durkheim com Malinowski, a gente vai dizer, olha, como é que a sociedade permanece unida é o que o Durkheim pergunta. E ele vai dizer, a partir da consciência coletiva. As instituições são importantes, as normas exteriores ao indivíduo são importantes. Então, o foco do Durkheim é a sociedade como um todo. Diferente do Malinowski, que vai tentar responder uma outra pergunta.
como é que a sociedade funciona no cotidiano? E o Malinowski responde a partir da reciprocidade, das obrigações pessoais, das relações, né? E para o Malinowski, a sanção não é do Estado somente. Pode ser uma reprovação moral, pode ser uma vergonha, um constrangimento, a perda do prestígio, pode ser a exclusão de um grupo, pode ser a compensação de um dano que alguém cometeu. Então, o direito, dentro da antropologia jurídica do Malinowski, não é só o Código Penal, o tribunal. Ele está presente nas relações sociais, certo? Ele está presente de alguma forma nas relações sociais. Então, a punição, como as sociedades punem, não é universal. Grande parte do tempo na história, a sociedade tinha outras formas de organizar, como Malinowski mesmo mostrou. Tinham compensações, vingança, reconciliação coletiva. A prisão, como um mecanismo de punição, não é universal. A prisão, ela é uma construção das sociedades modernas. E aí a gente entra no Foucault, uma obra chamada Vigiar e Punir. Lá em 1970, o Michel Foucault, que é um francês responsável por uma série de conceitos, também tem aqui uma obra do conceito, acho que do governabilidade neoliberal. O Foucault, ele vai na obra que nos interessa aqui no direito, é a obra Vigiar e Punir, ele vai dizer que durante muito tempo a gente punia por meio da tortura. Mutilava as pessoas, executava em praça pública, de forma que todo mundo pudesse ver. O corpo daquele que era condenado era o palco, era o espaço de demonstração do poder de alguém. Então, se a gente vivia no absolutismo, torturar em praça pública ou executar em praça pública era pedagógico. Pedagógico em que sentido? O castigo, a punição era espetáculo, o sofrimento era visto por todo mundo, justamente com a função pedagógica de evitar com que outras pessoas também pudessem cometer as mesmas ações que geraram a punição. No século XVIII, a gente tem uma mudança. Essa execução pública que acontece na praça pública, enforcamento, a mutilação, a execução, desaparece. E as prisões aparecem como à primeira vista, a prisão aparece como um avanço das sociedades na forma de punir. Mas o Foucault, ele nos convida a olhar mais profundamente. Ele diz que, olha, parece que foi um avanço humanitário, mas a violência não desapareceu. Ela não deixou de existir porque a gente deixou de ter aquela punição pela mutilação, pelo controle, pela execução pública do corpo. Ela mudou, a violência, ela mudou de forma. O foco da violência deixou de ser o corpo em praça pública para ser o comportamento, a mente das pessoas, a disciplina das pessoas. E é nesse sentido que o Foucault vai dizer, olha, nós temos que constituir, aliás, nós temos não, ele vai analisar que a gente constituiu uma sociedade disciplinar. São instituições modernas que, como a escola, o hospital, o quartel, que operam em lógicas muito próximas e muito semelhantes. A fábrica. Quem é que não estudou numa escola que tinha aquele sinal? Era um barulho assim, que nem o barulho da fábrica. O controle do tempo de forma racional. O controle do espaço. O controle dos comportamentos daquelas pessoas, do corpo, do comportamento. O objetivo, ele transfere, ele deixa de ser punir, passa a ser para disciplinar o corpo, disciplinar o sujeito, governar a mente do sujeito, né? Governar como esse sujeito deve ou não se comportar.
O objetivo, então, passa a ser produzir indivíduos disciplinados, o que dá origem a um poder disciplinar, poder que disciplina as pessoas. E aí a vigilância torna-se permanente. É aquele exemplo que eu já dei aqui na aula, né? Que a administração, essas áreas mais próximas do mercado, sim, elas defendem, né? Não defendem, mas elas usam como forma de organizar o trabalho. E com isso, eu não estou assim, fazendo um juízo de valor, né? Ou nenhuma visão maniqueísta disso. Mas esse poder disciplinar pode ser entendido como aquele escritório grande, com 30 pessoas trabalhando, e que as barreiras físicas, as paredes, aquelas divisórias que separam uns dos outros, ela deixa de existir. De modo que eu estou aqui sentado, mas tem alguém aqui do meu lado que pode ter acesso ao meu computador. E eu também tenho acesso ao computador, acesso, quer dizer, visual, ao computador do outro. E todos nós estamos num espaço compartilhado para as conexões serem fortalecidas. Ou para que a gente esteja em constante vigilância. E vejam, não é o chefe que vigia, é o colega que vigia. Então, a vigilância torna-se permanente nesse caso. O controle faz parte do cotidiano do trabalho. Então, e aí tem o exemplo que o Michel Foucault vai dizer que é o panóptico de Jeremy Bentham, né? Que é uma prisão circular, uma torre no centro, em que o preso, aquele que está preso, não sabe se ele está sendo olhado ou não. Então, ele, não sabendo se ele está sendo olhado naquele momento, ele passa a controlar, a disciplinar o seu comportamento de modo que presume que esteja sendo observado e visto, né? Então, a ideia de uma vigilância generalizada é interiorizada. O indivíduo passa a ter uma autovigilância, porque ele não sabe quando ele está sendo vigiado, né? Então, é nesse sentido que o Michel Foucault pensa a história das prisões, né, como instituições modernas, mas não só as prisões, mas outras instituições que operam nas mesmas lógicas e com o objetivo, por vezes, de disciplinar esses corpos, né? Mas por que, então, nessa lógica da prisão, do nascimento das prisões, que a gente não questiona a legitimidade dessas instituições, né? São exercícios de dominação. Mas por que a gente não questiona? Por que algumas formas de dominação presentes nas sociedades, elas são consideradas legítimas? Legítimas no sentido de que nem sejam passíveis de questionamento. São legitimadas, como alguém que diz, sem isso nós não existimos, sem isso nós não nos organizamos. E aí o Bourdieu, Pierre Bourdieu, um francês, um baita escritor, um baita sociólogo, vai elaborar um conceito que é um conceito importante da violência simbólica. Ele diz que a violência simbólica não depende da força física somente. Ele diz que a violência simbólica ela existe quando os dominados, os controlados, passam a aceitar como naturais as relações de poder e de desigualdade. Então, a dominação ela deixa de existir aparentemente, ela se torna invisível. Ela parece ser normal, natural, legítima. Vamos pensar na escola. A escola, ela exerce um poder sobre aqueles que a frequentam.
algumas linguagens são valorizadas e outras não na escola. Exemplo, quem é o camarada inteligente na escola? Quem é que a gente chama de inteligente na escola? O cara que joga muito bem futebol, que tem habilidades com o corpo para jogar futebol e é bom nos esportes, enfim. Ou o cara que é bom em física. Ou a mulher, né? Ou a menina que é boa em física, ou a menina que joga futebol. Quem desses, quais dessas linguagens são valorizadas? Do Determinados futebol. conhecimentos. Como? Do futebol. Não, valorizadas no sentido de quem a gente diz que é inteligente. A gente olha duas situações. Tem lá uma menina que é ótima em física e um menino que joga muito futebol. Qual é o mais inteligente? Ah, Mais sim, ele valorizado é, socialmente é o é o do... futebol. Isso, isso. Mas quem é o mais inteligente que a gente bota lá no topo um? Seria o de, que é estudante de física. Por que será? Porque nós tendemos a valorizar e hierarquizar os conhecimentos. Então, alguém que é muito bom em desenho, em arte, não é tão valorizado quanto alguém que tem conhecimento em matemática ou em física, Sempre assim. né? Então, imagina o camarada que é bom em história. Ele tem uma expertise, ele tem um saber diferenciado, ele gosta, ele lê, ele se destaca em história, em geografia. História e geografia são secundarizadas no currículo, né? Ou quando um aluno tira 7 em todas as disciplinas, claro, tem várias outras coisas nesse debate, né? Mas assim, ele tira 5 nas disciplinas, aí em artes ele tira 9,5. Isso também em artes, né? Mas artes é uma linguagem, assim como é também a língua portuguesa, assim como é também a matemática. O que faz com que a linguagem tenha menos poder, menos reconhecimento do que outra linguagem? A gente vai fazendo é, é, que alguns conhecimentos são considerados superiores e outros conhecimentos são inferiores. Certo? A gente vai hierarquizando. E a escola valoriza alguns tipos de conhecimento em detrimento de outros. Então, alguns são qualificadíssimos, são superiores, outros são desqualificados. O mesmo vai ocorrer no direito. Nem todos possuem acesso à justiça, o mesmo acesso. Nem todos são capazes de produzir discursos considerados legítimos. Nem todos são igualmente reconhecidos pelas instituições. O Bourdieu vai falar sobre esse processo de como as sociedades, como as desigualdades sociais, elas podem se reproduzir mesmo nas sociedades que adotam uma perspectiva de igualdade perante a lei, uma igualdade formal. Isso que o Bourdieu vai nos ajudar a pensar, né? Então, Bourdieu e o crime, Bourdieu e a punição, né? Esse autor, esse francês, que ele é muito conhecido na educação, por isso que os exemplos que vêm são sempre a educação, porque ele tem um texto chamado A Reprodução, que ele escreve com o Bourdieu e o Passeron, que é um amigo do Bourdieu, que escreve junto com ele um livro chamado A Reprodução. E ele escreve esse livro nos anos 70, final dos anos 60 para 70, ali, início dos anos 60, especificamente no ano 68, 1968, na França. E ele escreve o livro A Reprodução, e ele chacoalha o mundo da pedagogia, principalmente, porque ele traz um elemento novo. Sabe aquela ideia de que a escola, aquela ideia que a gente ouve assim, a escola vai salvar o mundo? A escola é o lugar da transformação social, a escola vai salvar todo mundo, não sei o quê. O Bourdieu, ele escreve esse livro dos anos 70, em que a França está explodindo no sentido de grandes movimentos, pedindo mudanças, né? O maio de 68, enfim. E o Bourdieu escreve isso, e ele dá um susto na pedagogia, porque ele vai dizer assim, não.
A escola é a instituição que ajuda a reproduzir as desigualdades sociais. A escola não salva ninguém, a escola reproduz. Ele bota o sujeito na lógica do mundo. O sujeito que ele já é um fracassado lá, ele vai na escola e ele fracassa também. Então a escola classifica, faz a mesma coisa que o mundo faz. Classifica, exclui, atribui mais valor a um conhecimento do que o outro. Fala de um mundo como se o mundo fosse compartilhado de forma igual por todo mundo. Como se as experiências sociais fossem iguais para todos, né? Então, nesse sentido, ele traz essa crítica na obra, a reprodução que causa um alvoroço, né? Porque nesse livro, que é um livro muito bom de ler, em que ele diz, olha, depende, a escola não é necessariamente, mas a escola pode contribuir muito mais para a reprodução das desigualdades do que propriamente combater as desigualdades. A escola pode trabalhar mais na lógica de classificar as pessoas e dizer, olha, Jéssica, tu não é boa nisso. Então, melhor é tu de fato, desistir disso. Ao invés de emancipar a Jéssica e dizer, não, olha, vamos trabalhar para que todo mundo tenha, né? Todo mundo tenha uma dificuldade, enfim. Então, ele vai trazer essa crítica. Claro que aqui ele não vai entrar nessa... Isso é um debate lá da educação, né? Mas é um debate interessante, porque dialoga conosco aqui. De como também, né? A violência simbólica está presente. Violência pela linguagem, a violência é quando eu valorizo uma cultura em detrimento de outro, um conhecimento em detrimento de outro. O que eu estou dizendo? Eu também estou anunciando, né? O Bourdieu fala muito da linguagem, eu também estou anunciando aquilo que eu, individual, ou aquilo que eu, indivíduo, valorizo. A linguagem como um mecanismo de distinção. O Bourdieu tem uma obra chamada A Distinção. É só um parêntese, né? Nessa obra, a distinção se usa muito para brincar com os advogados, às vezes. Porque a linguagem pode ser um mecanismo de distinção. Eu tive um colega, logo no início da graduação, não sei que fim levou esse colega. Ele vinha para a aula e ele, na forma de comunicar, ele buscava... Isso é fofoca, tá, gente? Mas é para dar um exemplo só. Mas é uma forma de buscar princípio de distinção, que o Bourdieu vai falar. Ele buscava sinônimos para falar as coisas. Então, ao invés de falar que nós teríamos hoje uma aula de antropologia e que abordaríamos, né, uma série de autores, ele diria assim, a antropologia, enquanto ciência da modernidade, envolve a complexidade dos saberes, uma perspectiva de emancipação dos sujeitos e que busca, a partir de diferentes epistemologias, discutir as leituras possíveis do mundo. Final das contas, ele disse, a antropologia é uma ciência que, com a sua perspectiva, nos ajuda a entender o mundo. Que, claro, da academia a gente chama epistemologia, na filosofia a gente diz, olha, cada ciência tem a sua epistemologia, que é a raiz do conhecimento, como o conhecimento é produzido. E tem um conjunto de termos técnicos que pode ser mobilizado. E é natural que cada conteúdo, cada ciência tenha termos técnicos. Eu não vou ter que fazer um esforço de chamar petição de outra coisa, porque eu não quero usar petição. Agora, se eu vou atender a Maria, aí Maria pode ser a Claudete, no meu escritório, e eu disser, tudo bem, vou construir, investir na construção de uma peça processual, vamos fazer uma petição e, na sequência, vamos protocolar isso diante para ver. A gente enfeita, né, para falar com a Maria, sem adequação nenhuma, sem preocupação nenhuma com a adequação da linguagem. No final, a Maria saiu mais perdida do que ela chegou. Ela não sabe o que o advogado está fazendo. Agora o TJ Bansu e outros, né? Eu vi que o Minas Gerais também tem feito movimentos de linguagem simples. Por que linguagem simples? Porque as pessoas precisam saber do que se está tratando. Não quer dizer que entre advogados vocês não devem usar palavras, termos técnicos.
Vocês não vão escrever uma petição falando de forma, né, coloquial. Mas chegou a ter um caso, foi o professor Douglas, ali de Novo Hamburgo, me contou ontem, ele deu até o exemplo. Ele disse que um juiz aqui do Rio Grande do Sul até, ele fez uma petição e ele escreveu numa petição pequena em 5 idiomas, inclusive latim. E aí ele ganhou, ele não foi acolhido no seu pedido, porque as pessoas que leram não entenderam o que ele pediu. De tão rebuscado que ficou o negócio. Mas ficou rebuscado de tal modo que ficou incompreensível. Imaginem eu dar aula, eu não sei latim, tá? Mas eu tive vários professores que estudaram latim, especialmente porque eu tive aula na Unicinos. Então, vários dos meus professores eram padres jesuítas. O professor Odelso, às vezes, falava 10 minutos, e dos 10 minutos, ele falava 2, 3 minutos, era latim. E ele dizia, essa palavra tem origem latina, essa palavra não sei o quê. E aí falava alemão, e falava, além do alemão, falava francês, e falava, enfim, né? Com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que simplificar a linguagem de modo a descaracterizar a complexidade das nossas ciências, do nosso conhecimento, certo? Eu estou dizendo que é preciso entender que a linguagem é também, é isso que o Bourdieu vai dizer, um instrumento de poder que hierarquiza as pessoas. Certo? Eu falo difícil. Nossa, como ele é inteligente. Às vezes ele meteu um monte de palavra, sinônimos que tornam o pedido dele mais difícil só de ser entendido. Porque isso não dá a ele um critério de inteligência ou de distinção, como o Bourdieu diz, né? Então, o Bourdieu vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão da linguagem. Isso é interessantíssimo, gente. Essa perspectiva da linguagem. Isso é tema de pesquisa de TCC para vocês depois, lá no final do curso, né? Alguém colocou ali que o CNJ tem orientado a questão da linguagem simples, né? Então, o Bourdieu ele vai dizer, olha, linguagem é poder. Bourdieu vai dizer, a linguagem cria realidade social. Quem tem autoridade para falar tem poder para definir o mundo. Quando o juiz diz, eu condeno o réu a 10 anos, ele não está só descrevendo uma situação, ele está produzindo efeitos sobre a realidade que ele vive, que aquele sujeito vive. Então, a gente vai ter, né, o discurso jurídico que tem termo técnico, que tem uma linguagem formal, que tem procedimento específico, justamente com um interesse, o Bourdieu vai dizer, de neutralidade. Uma aula que é uma aula neutra, cheia de termos técnicos, de alguém que... aparência de neutralidade. E produz um princípio de distinção. Porque ele vai dizer, nem todos dominam essa linguagem jurídica. Quem domina tem mais possibilidade de participar do processo decisório. Quem não domina tem que procurar um advogado para entender uma coisa simples. Então, eu entro lá no TJ, consulta TJRS, consulta processual, olho lá o que aconteceu no processo que eu tenho, leio, e agora a gente tem o chat GPT e ele explica o que é aquilo. Porque às vezes é 2 linhas e eu não entendi nada. Não sei o que aconteceu, não sei qual é o trâmite, não sei, não conheço o processo. Vocês conhecem, né? Estão no universo do direito, né? Mas também aparece a ideia da linguagem como violência simbólica, quando uma forma particular de linguagem é a mais... ela causa princípio de distinção, né? Quando a gente fala com alguém de modo formal e alguém fala de modo mais coloquial, vão numa palestra que alguém fala de uma forma mais simples, mais usual, e uma palestra que alguém usa um monte de termos técnicos, a quem a gente dá maior credibilidade? Mesmo que a pessoa está botando aleatoriamente ali as palavras, assim, jogando com diversos sentidos que as palavras têm. Então, não significa que
que é mais ou menos inteligência, que é princípio de distinção de fato, né? Claro que é importante. Claro que quem lê mais, quem tem mais acesso à escolarização, vai ter uma linguagem um pouco diferente, né? Vai ter uma forma de expressar que talvez seja mais desenvolvida, no sentido de ter um repertório maior de palavras, né? Vai ter uma comunicação em tese, em princípio, mais clara, vai ter uma forma de comunicar que não se utiliza de expressões mais vulgarizadas. Isso acontece, mas isso é o processo, enfim, né? Das redes de socialização, tu vai sentar numa mesa com um monte de gente que debate dentro daquela estrutura discursiva, daquela estrutura de linguagem. Então, não quer dizer com isso que tu vai ter que dizer, não vou falar desse jeito. Não, tu vai, porque a gente vai se habituando, né, a esse processo vai adquirindo esse processo para nós. Mas é interessante como, aí voltando, né, para nossa discussão aqui sobre o Bourdieu e a contribuição para a gente entender crime e violência. Vamos pensar como os jornais reportam isso, que por vezes produzem o criminoso na própria manchete. Foi feito um estudo, acho que em São Paulo, se não me engano, sobre o porte, a pessoa usar, né, ter consigo uma quantidade de drogas. Então, traficante. Essa discussão, inclusive, foi debatida no STF, lembram? Quanto para ser um traficante, quanto para ser um usuário? E aí eles fizeram um levantamento com base em reportagem, muito interessante. A depender de onde o sujeito nascia e vivia e foi flagrado com um porte de 45 gramas, ele era um traficante. Se ele estava numa faculdade de medicina, ele era um estudante de medicina que portava 45 gramas de maconha. Então, olha como a linguagem também vai produzindo efeitos, né? Então, a linguagem também vai produzindo a ideia, as ideias que a gente tem, o menor infrator, o traficante, o bandido, o cidadão de bens, também vai produzindo, né? Vai produzindo classificações, né? Classificações sociais. Bom, mas então, basicamente, o que a gente quer trazer com Bourdieu, não era necessariamente a linguagem, só entrei nesse para a gente conversar um pouquinho, mas o Bourdieu concorda e ele diz que a ideia, né, que a sociedade ela é composta por diferentes campos de poder e que nesses campos, no campo jurídico, por exemplo, vai ter o juiz, o promotor, o delegado, o advogado. Esses têm o que o Bourdieu vai chamar de capital jurídico, ou seja, uma autoridade reconhecida para interpretar e aplicar a norma. Então, isso ajuda a gente a entender o que Bourdieu fala é que o crime não é uma conduta objetiva, ele depende de um processo que a sociedade vai classificar. Então, não basta praticar um ato, é preciso que alguém tenha o poder de definir que esse ato é um ato criminoso. E a sociedade vai fazer isso, a partir de seus valores, né? Então, a ideia de que quem possui poder simbólico possui poder de definir a realidade, o Estado que possui poder, o direito que possui poder, o judiciário que possui poder, né? Então, é por isso que o Bourdieu concorda com o Max Weber, mas amplia a discussão que o Max Weber define de Estado. Ele diz que o Estado exerce o monopólio da violência simbólica legítima. Ele não só define, mas ele não só pune as pessoas, mas ele define quem é criminoso, quem é vítima, quem é cidadão que deve ser prestigiado e respeitado e quem representa perigo, né? Então, ele vai falar sobre quanto a violência simbólica, por exemplo, vai influenciar e associar, por exemplo, os pobres à violência. Se vocês começam a fazer essa observação, a pobreza, por vezes, é vinculada diretamente à criminalidade. Como se, a depender de onde a gente morasse, a gente poderia ter uma determinada conduta. Então, vê, na Morro do Alemão, é bandido. Então, tudo bem entrar lá no Morro do Alemão e fazer uma grande operação e uma operação de morte desenfreada. Por quê? Porque, afinal, todos são bandidos. Mas lá no Morro do Alemão, na Jacarezinho, sei lá, qualquer lugar que a gente quiser ver, pode ser próximo de nós, também tem
trabalhadores, né? Eu achei interessante naquela operação que as mães, né? Vocês devem ter visto esse acompanhado nessa cobertura, foi muito interessante, porque eu fiquei muito sensibilizado com uma mãe que chega e diz assim: a dor da mãe do policial é a mesma dor que eu tenho. Porque eu também não produzi meu filho, não fiz o meu filho para que ele fosse uma pessoa que violasse a regra. Né? Naquele cenário ali de corpos, né? Expostos publicamente. Enfim, eu não vou nem entrar nesse debate, porque não cabe aqui, mas que por vezes, né? A pobreza, por vezes, a periferia está relacionada à violência, ao tráfico de drogas. Onde ocorre o tráfico de drogas? Na periferia, a venda da droga. Mas o grande líder não está na periferia morando. E como é que a gente trabalha nessa perspectiva? Onde é que a gente chega mais rápido, mais perto, né? Enquanto Estado, eu quero dizer, né? Então, com isso, não estou aqui com o interesse de culpabilizar ninguém. Estou pensando junto para a gente pensar como essas questões sociais, elas refletem, né, nas nossas interpretações do mundo. Elas vão nos ajudando. Então, quando a gente fez hoje aqui, né, a gente fez nessa breve exposição aqui, rapidinha, uma discussão que talvez no mestrado, para você ter uma ideia, a gente tem uma discussão, tem uma ou duas disciplinas que se faz um colóquio sobre Michel Foucault, né? 30 horas só estudando a obra, as obras, enfim. Aqui eu fiz um ligeirão, né, para a gente pensar um pouquinho alguns elementos. Com isso, eu não esgotei todo o debate que o Foucault, poderia ter sido a aula inteira só de Foucault, mas acho importante Bourdieu também, acho importante a gente pensar outros autores, como Durkheim e Malinowski. E aproveito para convidar vocês, que puderem, né? Vai ter um colóquio agora na filosofia, tem o Instituto Humanitas Unicinos, que é o IHU Unicinos, que vai estar fazendo um colóquio, 4 encontros de 1 hora, em que vai trazer especialistas que vão discutir a obra do Foucault, Foucault 100 anos. E é certificado, ganha certificado, horas complementares, enfim. Posso botar depois no chat aqui, ou vocês podem acessar IHU, Instituto Humanitas Unicinos. Quem está liderando esse processo de trabalho, quem vai estar mediando que vai estar mediando os debates vai ser a professora Márcia Jung, que é uma baita professora de filosofia política, lá da Unicinos. Foi uma pessoa muito importante, inclusive, referência, né? Mas, enfim. Então, só para dizer, né? Esses debates têm... E aí o Foucault serve para muita coisa, para a gente entender muito, assim, a realidade do mundo. Então, a gente reuniu hoje aqui o Durkheim, Malinowski, o Foucault e o Bourdieu, e entendemos que a ideia, pelo menos, foi essa, né? Que a gente possa pensar o crime, o fenômeno jurídico, mais complexo do que aparenta ser, né? Crime, violência, justiça, punição, envolve um conjunto, né? A gente foi para a socialização, a gente falou sobre desvio, falou sobre panóptico, foi lá para a relação do crime, direito e Estado, com Marinovski, né? Falamos sobre reciprocidade, falamos sobre dar ou não presente para as pessoas do nosso entorno, né? E o quanto isso vai manter a gente vinculado ou exilado do grupo, né? As formas de pertencimento. Falamos sobre o Durkheim, que vai falar sobre aqui, como as normas são importantes e garantem, né, uma coesão, uma integração das sociedades, e o enfraquecimento dessas normas nos enfraquece enquanto grupo. O Malinowski, que vai dizer que as normas existem para além do Estado. O Foucault, que diz que existem relações de poder, né, e que a punição se transformou ao longo da história, e que a ideia da prisão nasce, né, a partir da perspectiva do controle dos corpos, né? E se transforma, então, numa tecnologia, numa técnica de poder, né? Falamos sobre o Bourdieu, o fenômeno da violência simbólica, mas todos eles se encontram num ponto. É entender o crime como um fenômeno social. É isso que a antropologia está preocupado, né? É social, é histórico, é cultural e é político. Se a gente entender isso, para além do clichê, né,
a gente consegue capturar o que é antropologia e como a antropologia pode contribuir, né? E talvez até isso pode contribuir para a gente fazer trabalho de conclusão de curso interessantes no sentido de pesquisar e olhar para esses dados, né? Eu não sei se alguém é de Porto Alegre, aqui eu tenho a professora Aline Castilhos, ela foi professora em Novo Hamburgo também um tempo, enfim. E a Aline, ela orienta alguns trabalhos ali, e eu tive vendo assim, né? Não participei de banca nem nada, mas alguns trabalhos muito interessantes, né? Que vão além, que sim, tem um contexto jurídico, mas que tem ali um debate sociológico, né? Violência doméstica, trabalhos interessantíssimos do ponto de vista, né? E que podem mobilizar diferentes teorias e teóricos para a gente pensar junto. Então, depois do fim de tudo essa exposição, nós temos que pensar o que é o crime, né? E o crime aqui é entendido como construção social, né? E cada sociedade define o que é crime e o que não é. E cada sociedade também define os mecanismos que vai utilizar para punir ou não punir. Quais instituições que vão ser as responsáveis por punir, como o sistema, estudar o sistema penal não se restringe a estudar a lei, né? Estudar as relações de poder exige que a gente entenda quais instituições existem, como elas são legitimadas ou não, e isso significa estudar cultura. E cultura, se a gente lembrar lá da primeira aula de antropologia, é o objeto de estudo. A humanidade é o objeto de estudo e a humanidade se expressa por meio da cultura. Existe por meio da cultura. É isso que nos diferencia dos demais animais. A capacidade de pensar racionalmente e de dar significado às coisas. E de adaptar o mundo para que o mundo... Vejam que, diferente de outros animais, nós não nos mudamos quando está muito frio. A gente compra um aquecedor. Mas antes da gente comprar o aquecedor, a gente tem que produzir o aquecedor. E para produzir o aquecedor, a gente teve que estudar para produzir. E só foi possível produzir porque pessoas e pessoas foram desenvolvendo coisas, de modo que a cada nova sociedade, ou a cada nova geração, olha que maravilha, é graças à cultura e à linguagem que a cada nova geração a gente não está batendo uma pedra na outra. Se todo mundo morresse agora, alguém chegaria aqui e olharia, sei, isso aqui e daria um significado talvez diferente do que é. Isso aqui é um negócio de canudo, né? De diploma. Para algum outro grupo, isso aqui pode ser até um negócio para tomar alguma coisa, para, sei lá, para bater, a depender da tecnologia que o grupo usa, para agredir, para violentar. Isso aqui tem efeito também na violência simbólica, né? Também. Então, um professor meu, um dia, a primeira aula de antropologia, Carlos Gadeia Castro, professor que trabalha violência, muito legal, fez uma tese de doutorado no México. E o Carlos, na primeira aula, ele botou uma cadeira no centro da sala e disse assim: o que é isso? Todo mundo, óbvio, a cadeira, né? Se fosse o Chaves estivesse na aula, o Chaves diria: ai, que burro, dá zero para ele, né? Não sabe o que é uma cadeira. E aí ele começou a explicar que a cadeira tinha, e quando ele pensasse, mesmo se não tivesse a cadeira fisicamente, e a gente dissesse, pensa o que é uma cadeira, todo mundo pensaria a mesma coisa. Certo? Mas e se eu disser para vocês pensar agora e me descrever uma maraca? Talvez alguns de vocês, meu Deus, não sei o que é maraca. Eu fiz isso na aula de antropologia. Maraca é um instrumento que, né, os indígenas usam para fazer música, fazer som. Mas eu dei aula na antropologia e foi muito boa essa aula lá na antropologia. Já falei esse exemplo aqui. A aula que eu dou aula na quarta-feira de noite, a turma ela tem aula que era um laboratório. É um laboratório ainda de elétrica e eletrônica, né? E aí tem tipo um radinho lá. Falei isso na aula. Só vou reforçar para dizer, né? O radinho não é um radinho, é um aparelho que mede lá as ondas eletrotécnicas, sei do que lá. Eu não lembro o nome. E eu passei e todo mundo disse, acho que é uma TVzinha daquelas antigas, um disse. Outro disse, isso aqui para mim é um radinho. Para mim é não sei o quê. E aí foram dando. E aí só um colega da turma sabia o que era aquilo. Por quê? Eu perguntei, por que esse colega sabe e os outros não? Graças a Deus o Igor ajudou. Osciloscópio.
Me diz por que tu sabe disso, Igor. Por que tu sabe que isso é um osciloscópio? Porque nesse caso dessa turma, foi porque o aluno era um aluno e uma aluna que acertaram. Ele disse, é porque eu fiz eletrotécnica. E aí, bingo, porque a antropologia... Ah, tu assistiu a aula, Igor? Ah, é a aula anterior. Tá bem. Tá, então não vale. Achei que tu sabia o que era um osciloscópio. Vou botar aqui depois aqui para vocês verem. Poderia até ter feito essa dinâmica aqui, né? Para a gente pensar. Um osciloscópio, né? E aí os alunos, eles deram um significado a partir do repertório de experiências que eles tinham. Então, quer dizer, uma cadeira para nós é óbvio que é uma cadeira. Um osciloscópio é diferente. Nem todo mundo vai ter o mesmo conhecimento, vai depender do repertório que a pessoa utiliza, da experiência que ele vivenciou, né? Antes. Senão todo mundo saberia, né? Fala, Igor. Boa noite, professor. Boa Sobre o noite. osciloscópio, então, eu tenho conhecimento porque eu trabalho na parte automotiva, então eu tenho conhecimento do osciloscópio também. Quando você falou na aula, mediante ali na sala de aula, um radinho já tinha assimilado. Quando você falou osciloscópio, daí fechou todos. Aí gravei mais fácil por isso que você falou na aula. Ótimo. Então, viram? Mas olha o que o Igor tem. Além de ter assistido a aula, ele teve a experiência anterior. Ele trabalha num contexto, ele se relaciona com isso de alguma forma, com esse objeto, que para mim é um negócio esquisito, eu não sei para que serve. Certo? Por quê? Porque eu não tenho repertório, eu não tenho experiência que o Igor tem. Então, antropologia é a ciência que estuda a humanidade a partir das experiências das particularidades. Então, é a ciência que necessita compreender os significados que cada cultura atribui àquilo que vive. Então, estudar, por exemplo, o sistema de penas, sistema legal que existe, o como a gente pune, o como a gente aplica a lei, é estudar como uma sociedade se organiza culturalmente. É como uma sociedade atribui valor e atribui entendimentos a diferentes crimes. Vamos olhar, por exemplo, para os crimes que mobilizam, né, as sociedades. Quais são? Os crimes que chocam, né, que levam todo mundo à comoção. Envolvem crianças. Eu não sei se o professor viu que saiu até no diário hoje, eu acho, a reportagem que foi preso dois, diz que é empresários aqui de Voti, né, que eram, que controlavam, assim, um esquema de pedofilia, assim, um negócio bem pesado, assim, é uma coisa que choca, né, todo mundo, né? Uhum. Uma cidade pequena ainda, então tá todo mundo, né, apavorado. Exatamente. E mais um recorte, né? Mais um recorte. Tu falou que são empresários. Esse é um recorte importante. Diz na reportagem que dois empresários. Uhum. Mas olha que interessante esse recorte também, porque quando o Leandro, vocês devem lembrar do menino Bernardo, né? Que sofreu as violências, enfim, o crime chocou o mundo, o Brasil inteiro. Ele já tinha ido no Ministério Público. Ele já tinha denunciado na escola as violências que ele sofria. Ele já tinha falado com uma conselheira tutelar. Mas o pai dele era um médico respeitado na cidade. Como um médico respeitado na cidade vai ser alguém capaz de fazer isso? Entendem? Por isso mostra, isso reforça que a gente vai atribuindo classificações, hierarquiza as pessoas, né? E que isso tem impacto sobre como a gente pune, sobre quem a gente pune, sobre quem a gente encarcera, né? Afinal, ele era um médico. E lá na comunidade, será que se uma criança for lá na escola e fazer a denúncia, né? Como é que funciona isso? Será que a resposta é outra? É porque quando a gente vê, né? Às vezes a gente vê, nesse caso, dois empresários acusados de uma rede de pedofilia, de algo assim. O, como é que também, acho que isso é interessantíssimo a gente pensar. Se eu fizesse um TCC, entre muitas ideias que eu trago sempre nas aulas, né? Assim que eu vou pensando, uma das coisas que eu tenho muita curiosidade
é de entender como a mídia, ela provoca, especialmente nesses crimes, né? Olhando para esses crimes de comoção social, como isso impacta o julgamento e a continuidade, o processo que as pessoas vivenciam, né? Do julgamento. A gente pode dizer assim, o juiz é neutro. Não sei. Será? Né? Será que nem as questões da opinião pública também não influenciam? Será que o juiz também não lê rede social? Para saber como a sociedade tem entendido ou não, né? Então, gente, antropologia é isso. Entender um pouquinho da cultura, de como a gente dá significado às coisas, mas também estudar um pouquinho das relações de poder, de como a sociedade se organiza. É por isso que a antropologia jurídica é uma das áreas super importantes, uma das áreas fundamentais quando a gente pensa no direito contemporâneo, certo? Porque os crimes estão diretamente relacionados à experiência de determinadas sociedades e à cultura de determinadas sociedades. Não numa perspectiva da cultura, de hierarquização da cultura, mas como a expressão de valores que uma dada sociedade cultua ou de valores que uma dada sociedade nega, né? De uma consciência coletiva, como diz Durkheim, da ausência, da punição somente pelo Estado, pela via do Estado e outras coisas. Tá certo? Alguma dúvida ou contribuição? Se não temos dúvidas, temos dívidas, né? Então, vou encerrando, então, por aqui nossa aula de hoje. Vou colocar aqui do lado só o livro que eu citei antes do Durkheim, que é um livro que está em PDF disponível. As regras do método sociológico, não sei se interessa alguém, mas às vezes é legal de ler, uma coisa diferente, né? Eu acho que tu já falou, né? Mas a prova do grau B vai ser o conteúdo do semestre todo, né? Isso. Mas, como eu E falei daí no início, eu posso usar o Capiva ali, né? Para mim estudar, para recordar ali os conteúdos, né? pode e deve, né? A primeira trilha é sobre as primeiras aulas, né? Uhum. Pode e deve, mas Cassiana e colegas, né? Na semana que vem eu vou fazer a revisão, lembra? Aqui na aula. E vou deixar, como eu Show. falei no início da aula, vou deixar para vocês um forms ali. Um forms não, um Moodle, né? Um quiz no Moodle com 20 questões. Então, essas questões, elas são roteiro de estudo para a prova. Quem fizer as 20 questões, estudar de fato o conteúdo dessas 20 questões, pode ir despreocupado para a prova, tá bem? Show, show, Então, obrigada. vou deixar amanhã, a partir disso, para vocês, 20 questões ali para vocês já estudarem. Então, semana que vem nós fizemos a revisão, né? Uma retomada bem rápida e tem as 20 questões para fazer como exercício, certo? A Jéssica disse que ama as aulas, que ótimo, Jéssica. Isso é bom ouvir, aliás, não ouvir, mas ler é bom às vezes. Tá bom? Pessoal, sextou então, né? E na semana que vem estamos aqui de novo para finalizar, certo? Nossa disciplina. Um abraço a todos, obrigado para quem participou, obrigado para quem esteve aqui até agora. Professor Christian, será que eu posso tirar uma dúvida contigo sobre um outro assunto, mas daí não sei se tu retorna ali no chat? Eu vou encerrar a gravação e encerro, daí tu pode ficar um pouquinho mais, daí tu tira a dúvida, tá bom? Então, Boa encerro noite, a obrigado, gravação da professor. aula de hoje. Boa noite a todos, até mais, obrigado para quem ficou aqui. Boa noite, professor. Boa noite. O pessoal tá saindo aqui já. Já tô parando a gravação.